Bom dia, meus amores e minhas amoras. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje, dia 12 de agosto. Vamos lá? Então, basicamente, a gente estava vendo toda a parte de onda. Nas últimas aulas, a gente viu o que acontece quando eu tenho uma onda estacionária. Corrigimos o exercício, né? Vemos o que acontece quando eu tenho uma onda estacionária. Eu estico esse cara e, com isso, eu vario a velocidade dele. Variando a velocidade dessa onda, é possível com que a gente altere a frequência dessa onda. E aí, por exemplo, eu teria o caso do violão, que eu estaria esticando esse violão, e esticando esse violão eu estaria ali mudando, né? Afinando ele, digamos assim. Então, chegamos a fazer exercícios, vimos o que é reflexão da onda, certo? Interferência da onda. Tivemos o exercício e ficaram duas questões para casa. Então vamos corrigir para depois a gente ver como que funciona o processo. Então a forma de resolução ela é a mesma da outra questão. Tanto que eu vou até aproveitar o que tem o outro para a gente utilizar aqui junto. Então eu tenho que a corda ela tem um comprimento de 30, ela tem uma massa de 200 e uma força de 500. Então, a densidade é a massa sobre o comprimento, no caso 30 dividido por 0,2. Por que 0,2? Porque lembra que tem que estar em quilograma. Se eu multiplicar esse cara por 5, eu vou ter 150 dividido por 1, ou seja, 150. Então, quando eu jogar na fórmula, vai ficar 500 dividido por 150. Se eu divido por 10, é a mesma coisa que 50 dividido por 15. Se eu divido por 5, é a mesma coisa que 10 dividido por 3. Então, como resposta, a gente vai ter exatamente 10 dividido por 3. Tudo bem? Essa seria a velocidade. Próxima questão. Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno de interferência. O fenômeno de interferência só ocorre em ondas unidimensionais. O que é uma onda unidimensional? É uma onda que só tem uma dimensão. No nosso caso, a gente viu ondas bidimensionais. Isso é bidimensional, são duas dimensões. Logo, não vai ocorrer em só uma dimensão. Pode ocorrer até em 3 dimensões. Só não mostrei aqui por questão física, né? Então, não. Na interferência construtiva, as ondas encontram-se com fase invertida. O que é fase invertida? Significa que um está vindo por baixo e o outro está vindo por cima. Que é esse caso aqui, ó. Só que quando eles estão assim, vai gerar uma onda destrutiva, ó, porque elas se anulam. Para ser construtiva, elas têm que estar alinhadas na mesma fase. Nas ondas destrutivas, as ondas encontram-se com fases iguais. Não, destrói, tem que estar um por cima e o outro por baixo. Quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre aniquilação. Verdade, né? Elas vão tender a se aniquilar. Quando duas ondas com amplitudes diferentes sofrem interferência construtiva, as amplitudes são somadas e a onda resultante mantém o sentido de propagação da onda que possui maior amplitude. Nesse caso, não. Repara que quando eu tenho a soma, cada um soma e cada um depois continua o seu próprio caminho. É só naquele momento. Então, a resposta mais ideal é a letra D. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Para a gente poder entender, o FET Colorado ele tem umas simulações bem interessantes para a gente poder ver como que esse cara funciona. Então, rapidinho, só para ele poder carregar aqui, já carregou. Então, repara aqui, ó, eu tenho o FET Colorado, que é um simulador, e aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar um pulso e vou deixar ele em câmera lenta, tudo bem? E vou deixar ele sem atrito. Então, o que vai acontecer? Quando eu der um pulso, repara que isso é uma extremidade rígida. Por ser uma extremidade rígida, ele vai bater e vai voltar de cabeça para baixo, né? Então, ó, ele foi, a onda está aqui em cima. Quando ele bate, ele volta de cabeça para baixo. Olha como ele está voltando de cabeça para baixo. Se a superfície ela fosse, né, uma extremidade não rígida, flexível, olha como que ele voltaria na mesma direção.
Então eu tenho o cara voltando por baixo, ó, ele vai pegar e vai voltar de novo por baixo. É exatamente isso que acontece quando a onda bate em um objeto. Isso a gente pode estar pensando como uma onda mecânica, onda de corda, ou uma onda sonora, né, que também é uma onda mecânica. Então, deixa eu só melhorar aqui. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho o pulso e a amplitude. A amplitude é o tamanho dessa onda. Quanto maior a amplitude, mais alta ela vai ser. No caso aqui, ó, olha como a onda ela vai mais alta, uma mais alta que a outra. E olha que interessante que a gente tem ali, ó, uma onda, ó, se anulou e cada um continuou. Agora ambas estão embaixo, ó, onda construtiva. Agora contrário, onda destrutiva. Tudo bem? Então a gente tem exatamente esse parecer. Certo? Então, voltando lá para a nossa aula, qualquer coisa vocês podem dar uma olhada no simulado, né? Bem interessante. E a gente começa a ver agora a parte de ondas sonoras. O que é uma onda sonora? Uma onda sonora é uma diferença de pressão. Ou seja, o som cria regiões onde a pressão ela vai ser muito concentrada, ou seja, o ar vai ficar muito comprimido, e o ar, onde o ar não vai ter muita compressão. Então repara que aqui, ó, eu tenho na crista da onda, eu tenho que a onda está super comprimida, ou seja, eu tenho muitas moléculas de ar comprimida. Já no outro lado, eu não tenho uma compressão tão grande, certo? Então essa diferença de pressão é o que vai gerar o nosso som. Por isso que o som, ele é uma onda mecânica longitudinal, ou seja, ela precisa de um meio para existir. Exatamente por causa disso. E acontece que a onda sonora, ela varia de acordo tanto com a temperatura. Repara que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade do som. Por que isso? Porque se a temperatura é a agitação das moléculas, quando eu aumento a temperatura, eu faço com que as moléculas agitem, vibrem mais rápido. Vibrando mais rápido, eu vou dar mais mobilidade para elas, logo o som vai se propagar mais rápido. Já quando eu tenho material, né, dependendo do tipo de material, a velocidade também muda. Então repara aqui, ó, que a velocidade ela pode ser super rápida em vidro e em alumínio, mas ela é muito devagar, por exemplo, em comparação ao ar. Então, por isso que antigamente, né, isso meu pai contava, que quando tinha ali a linha férrea em Friburgo, o que acontece? Ele botava o ouvido no trilho do trem, exatamente para escutar se o trem estava vindo ou não. Isso porque, como a velocidade no trilho do trem era mais rápida, você tinha uma noção, né? Ela viajava mais rápido do que visualmente, do que sonoricamente. Então você conseguia visualizar se o trem estava vindo ou não. Então, quando a gente lida com o som, a gente lida com algumas propriedades específicas do som. Que propriedades são essas? Nós temos a duração, o timbre, a intensidade e a altura. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a duração é o tempo da música. Repara que o silêncio faz parte da música. O silêncio faz parte do som. O fato de você estar entendendo o que eu estou falando é exatamente porque eu estou pausando, respirando. Ou seja, eu falo pausadamente exatamente para poder compreender melhor o conteúdo. O outro cara que a gente tem é o timbre. O que é o timbre? Como que eu consigo escutar uma música e observar, por exemplo, que aquela música foi tocada no violão, foi tocada, por exemplo, no piano, né? Que aquela música tem um instrumento específico. Como que eu identifico isso? Eu identifico através do timbre. Ou seja, o timbre nada mais é do que uma combinação dessas cordas, ou seja, uma combinação de harmônicos, que eu acabei não botando aí, mas eu vou botar, né? Vamos aproveitar e até colocar aqui, ó, antes que eu esqueça. O que é um harmônico? O harmônico é uma nota musical tocada, ou seja, é uma combinação de frequência, uma frequência tocada. Então, por exemplo, quando a gente fala de um harmônico, a gente está falando de uma nota, um Lá, Dó, Ré, Mi ou qualquer outra nota. E aí, qual é a ideia do timbre?
O timbre ele vai ser a combinação desses harmônicos. O que eu quero dizer com isso? Conforme a gente toca um instrumento, né, a gente não escuta apenas uma nota musical, a gente escuta várias. Quando a gente toca o violão, por exemplo, a gente não toca uma corda só, a gente toca várias cordas. E acontece que a combinação dessas cordas, a combinação dessas notas musicais é o que vai gerar um timbre. É o que vai permitir com que a gente possa identificar o tipo de instrumento utilizado ali. Então, basicamente o timbre, além dele ser uma propriedade que permite reconhecer o instrumento, ele permite reconhecer exatamente por causa disso. Nós temos também a intensidade. O que é intensidade? Intensidade, ele é a força exprimida pelo som. Ou seja, quando o som se propaga de um ponto para outro, né, basicamente ele gera uma força, né, e essa força é a intensidade. Então, por exemplo, se você estiver falando normal, você vai ter uma intensidade sonora. Se você estiver gritando, se esgoelando, você vai ter outra intensidade sonora. Então, a pessoa pode ficar até se sentir mal, né? O som pode até ficar surda por causa do som que ela vai estar escutando. Isso se deve exatamente a essa intensidade sonora. Então, a intensidade sonora, ela é medida em uma unidade chamada de decibel. Aonde o decibel é exatamente esse cara aqui, ó, 10 log de 10 I sobre 0. Então, só para vocês terem uma noção, a gente não vai fazer exercício por enquanto não. Mas significa o quê? A cada nível decibel a gente está duplicando praticamente o som. Então, o decibel ele identifica o quão intenso vai ser esse som. Nós temos um nível audível, ou seja, o nível que a gente consegue escutar. Acima dessa intensidade, ele começa a criar ruído, e esse ruído começa a fazer mal para a gente. Então, por exemplo, quem costuma escutar fone de ouvido no talo, né, a pessoa começa a prejudicar a audição. E nesse processo que começa a prejudicar a audição, ela começa a não escutar direito. E isso pode fazer com que ela perca parte da audição. Então, repara que é totalmente diferente o som de uma chuva em comparação ao som de um tiro de uma bala, né? Totalmente diferente essa situação. Então, a intensidade ele vai relacionar e comparar esses caras. Nós podemos também calcular a altura desse som. O que é a altura? A altura é se o som ele vai estar grave ou agudo. O que é um som grave? Som grave é um som com menor frequência, né? Quando a gente fala lá que o cara é contrabaixo, o cara é baixo, né? No coral, é exatamente porque a pessoa fala grave, né? Fala grave. Já quando a pessoa tem agudo, ela já fala mais fino. Então, a altura está associada exatamente a isso. E aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala com volume. Tudo bem? Porque quando a gente fala volume, a gente está falando de altura, não de intensidade. Então, quando diz ali, não confundir altura com volume, quando o leigo diz baixar o volume da música, está muito alto. Ou seja, o alto se refere à frequência, não intensidade sonora. Tudo bem? Então, tomar cuidado com relação a esses fatores. Então, vamos lá. Vamos para nossos exercícios. Então, o que a gente tem aqui? Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro. Se ele não eleva o nível sonoro, ele não elevou a intensidade. Tudo bem? Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é muito interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos sons da criança? Então vamos lá. A criança está gritando, mas o homem não. Então a gente já sabe que o que vai estar influenciando vai ser a intensidade. Tudo bem? Então um dos fatores é a intensidade. Outro ponto, como que eu distingo que uma criança fala, como que eu distingo entre um e o outro? Né, entre o homem e a criança. Eu posso distinguir exatamente através da altura e também através do timbre. Isso porque,
Se eu for pensar, a altura vai ser, por exemplo, uma criança, geralmente ela tem uma voz mais fina, ou seja, uma voz mais alta, certo? Já o homem costuma ter uma voz mais grave. Então, isso pode ser um dos fatores para a gente poder identificar. Então, eu chutaria aqui, ó, que a melhor opção, mais completinha, seria esses três, né? Ou seja, eu consigo identificar através da altura, ver que a criança é uma criança, né? Ou seja, eu consigo identificar também o timbre, se são 2 pessoas conversando, 3 pessoas conversando, certo? E a intensidade, ela vai exatamente me dar essa informação. Se o som, ele vai ter uma força ali, vai ter uma intensidade muito alta ou muito baixa, né? Se vai ter um volume, digamos assim, alto ou baixo. Tudo bem, gente? Mais uma questãozinha. Cada nota musical que compõe determinada escala possui uma frequência característica. A primeira nota da escala é chamada de tônica, e toda escala termina com a repetição da tônica, porém com uma frequência maior. Então a gente tem ali Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O segundo Dó da escala possui uma frequência maior que o primeiro. Qual a característica da onda sonora que diferencia a tônica do 8º grau da escala? Então, como que eu sei que aquele Dó é diferente do outro Dó? Exatamente o que? Não é devido ao timbre, que vai estar tocando pelo mesmo instrumento. Não é devido à intensidade, vai ser devido a quem? A frequência, porque o outro Dó ele vai ser mais alto. Então, como é a frequência, ou melhor, a altura, a nossa resposta é a letra E. Tudo bem, gente? Então a gente termina por aqui, certo? E temos exercício aí para casa. Então, bons estudos e até a próxima.